L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal qui ne démange mort. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que organe. Partiu, vamos lá, galera, que saudade que eu tava. Feliz 2022 aí, todo mundo. Porra. Ontem eu fiquei sabendo, né? A gente já sabe que 2022, você não sabe, tô contando agora, tem eleição presidencial aí, né? No Brasil, na nossa República Federativa do Brasil, e Copa do Mundo, não do Brasil, no Catar, né? Porra, depois de 1000 anos eu era muito doido com a Copa do Mundo, assim, porque eu aprendi muito sobre bandeiras dos países, assim, né? Ficava delirando aí os bandeiras. Delirava as bandeirinhas, assim. A primeira Copa que eu tenho memória mais forte foi a Copa da França, de 98. E gostava muito. Eu torcia pra Croácia, torço até hoje pra Croácia. Que apareceu lá na Copa de 98, mas isso não é importante. É importante dizer que, desde muito tempo, né? Copa do Mundo acontece em julho, né, no verão do Hemisfério Norte. E esse ano vai acontecer em novembro e dezembro. Nada a ver. Nada a ver total. Então, em vez de ser um preparativo para as eleições, que podia ser muito mais divertido, unir o povo em torno de uma idiotice comum, aí todo mundo se abraçar, assim, entender que esses 4 anos foram bizarros, assim, né, fudidos. Que não ia acontecer também, né? Tô sendo muito otimista na minha imaginação do que não vai acontecer. Minha imaginação é hipotética. Vai ser depois das eleições, então pode ser que a gente tenha uma Copa muito ressacada aí, né, cara? Eu gosto de qualquer coisa que leve as pessoas para as ruas, assim, de verdade, menos manifestação de direito. Mas carnaval, Copa, bar lotado, assim, eu gosto do clima. Quando eu era menor eu achava um pouco desgastante, mas eu era mais moralista. Hoje em dia eu gosto, a galera na rua, assim, sabe? Beijando os estranhos, jogando cerveja na cara do outro. Acho uma coisa muito bonita. Sinto muita falta, inclusive. Pode ter sido esses 2 anos de pandemia também que me fizeram intensificar a saudade desses acontecimentos meio doidos, assim, né? Meio dionisíacos. De rua, mas é isso. E pode ser que seja uma Copa muito chata, né? Uma ressaca fodida, assim, de uma reeleição do Bolsonaro, que a gente espera que não aconteça. Pode ser uma comemoração, assim, né? O pai de todos vai voltar aí, o senhor Luiz Inácio. Isso é interessante. Mas eu acho fora de contexto. Eu acho que vai ser... Guardou 2022 promete muito pro final. Tanto é que o carnaval foi cancelado, né? O carnaval de rua, que deveria acontecer em breve, foi cancelado. Foda. Só para finalizar a introdução desse programa, né? Tô com saudade, mas nem tanto assim de ler as coisas. Contar a piada para vocês que eu falei que 2022, né? Então, 2022, assim, eu lembrei uma piada com o número 2. É muito específica, né? Um dia que alguém perguntar para você assim, e aí, conta uma piada com o número 2. Pô, tem algumas, né, na verdade. 2, várias, né? 2, não sei quem entra no bar, tá, muitas piadas. Mas essa é muito inocente e pertinente para minha pessoa, que é a seguinte: qual é o dia mais insano, mais louco, assim, de Minas Gerais, lá em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais? É o dia 2 de maio. Entendeu? 2 de maio. E eu lembro muito dessa piada porque minha mãe fez aniversário dia 2 de maio. Minha amiga Tatiana também. Um forte abraço, Tatiana. Tá voltando do Iraque. Não é piada isso, ela tá voltando em breve do Iraque. Bom, bela introdução, né? Porra, não dá pra dizer que não foi uma introdução muito informativa e muito importante. Você vê o clima de volta às aulas aqui. Agora são 11h20, eu vou botar o despertador para 11h40, né? Como de praxe. Aqueles 20 minutinhos que você vai ouvir seu drop semanal aí, né? Um livro que... muito atual, o Antiédipo, na voz desse que vos fala, Guia Menezes Oliveira. Vamos nessa. Você já sabe, né? Se quiser participar dessa leitura envolvente, chega mais. Eu acho que semana que vem talvez teremos um convidado especialíssimo, hein? Deixar de segredo aí. Mas vou reafirmar o convite para pessoa, para figurinha. Vamos lá.
gente parou no dia 23/12, né? Antes do Natal, bem pouquinho antes do Natal. A gente parou na página 113 e estamos aí numa nova sessão bonitíssima aqui, né? Chamada 2.4.5. Será que a fronteira passa entre o simbólico e o imaginário? Pergunta, ponto de exclamação. Será? Será? Então vamos lá. Então, temos aí algo que indica que vamos ter um bate-bola com estruturalismo e com lacanismo aí nessa história. Vamos embora. Passa, motoca, passa, motoca. Tudo se passa, pois, como se Édipo tivesse por si mesmo dois polos. Um polo de figuras imaginárias identificatórias, tá? E um polo de funções simbólicas diferenciadoras. Tá? Mas de toda maneira somos edipinizados. Dois pontos. Se não temos Édipo como crise, nós o temos como estrutura. Tá bom. Então transmitimos a crise a outros e tudo recomeça. Ideia do pecado original, né? Tá fazendo o que aí, Ed? Porra. Mas vamos lá, ó. Um polo de figuras imaginárias identificatórias. Que isso, rapaz? E um polo de funções simbólicas diferenciadoras. Imaginário e simbólico, né? Caraca, galera. Respeita aqui, tá tendo a gravação, gente. Porra. A galera da rua não foi informada da gravação do Para Acabar com o Juízo. Mas aqui ele já tá dando uma coisa interessante aqui, né? Funções imaginárias identificatórias que vão se fantasmar, por assim entendo, né? Alucinatoriamente, na produção inconsciente, mas você vai ter que ter funções simbólicas que vão diferenciar, né? Diferenciadores nas figuras do pai, da mãe, né? Nessa interseção que o pai faz, nessa intervenção, desculpa, que o pai faz no movimento do desejo aí, né? Alucinatório, desenfreado, né? A interdição do incesto, por exemplo. Estou entendendo assim, por alto, né? Se você não entendeu isso, eu também não entendi muito bem, não. Continuando. É esta a disjunção edipiana. O movimento de pêndulo, a razão inversa exclusiva. Ou a coisa imaginária ou a simbólica, né? Eis porque, quando nos convida a ultrapassar uma concepção simplista de Édipo, concepção fundada nas imagens parentais, tendo em vista definir funções simbólicas numa estrutura, substituindo-se assim o papai e mamãe tradicional por uma função mãe e uma função pai, não vemos muito bem o que se ganha com isso, a não ser fundar a universalidade de Édipo para além da variabilidade das imagens, soldar ainda melhor o desejo, a lei e a proibição, e levar ao máximo o processo de edipinização do inconsciente. Então aqui a gente remete mais uma vez remeter uma palavra séria, né? A gente traz mais uma vez essa diferenciação que eles têm à crítica à psicanálise, né? Há uma crítica à psicanálise, por assim dizer, imagética, das imagens dos pais e das mães, né? Dessas representações paternas, representações maternas, que é essa figurativa, acho que esse era o termo que eu estava usando antes, talvez eles usaram. Uma psicanálise mais figurativa, quem figura como pai, quem figura como mãe, essa problemática de pessoas, né, pessoalizada. E, por outro lado, existe uma outra psicanálise que é crítica a essa, mas é baseada nessa figurativa, que é a psicanálise estrutural, cujo principal, né, destaque é o Jean-Jacques Lacan. E o que eles estão colocando aqui é que fazer essa substituição do figurativo pelo estrutural, né, das representações de pai e mãe por função materna e função paterna, como se para que as conexões generalizadas da subjetividade fossem em relação à função materna e o que corta, o que delimita, o que disjunta fosse a função paterna, né, responsável pelo movimento de castração, de diferenciação, que é importante para o estruturalismo para que haja um limite, né, de alguma forma, um limite entre as palavras e as coisas, um limite entre as coisas em si, um limite entre as pessoas. O que é bem interessante é que eles estão colocando isso. Não vem muita diferença entre o figurativo e o estrutural da psicanálise. Usar a ideia de função materna e função paterna, na verdade, é você dispensar as figuras paternas, o pai e a mãe, e você pode generalizar Édipo muito mais fortemente com relação às conexões em geral e as interdições, as leis e as proibições.
né, através da simbolização. O símbolo vai dizer que isso aqui não pode, isso aqui é diferenciado porque exatamente não pode. Erige um sistema, né, levanta um sistema simbólico a partir da lei da proibição da interdição. Só que de maneira muito mais generalizada do que aquela antiga interdição do inconsciente psicanalítico figurativo, que era simplesmente interdição meio idiotinha, assim, você não pode comer sua mãe, nossa, show, nem queria, será? Bom, pelo menos eu estou entendendo isso, então tem um processo máximo de edipianização do inconsciente com o estruturalismo, mas vamos ver o que eles reconhecem aqui no Lacan também. Voltando só a informar mais uma vez que, bicho, sei muito pouco de Lacan, tá? Então, se estiver falando besteira, se você acha que eu estou falando besteira, provavelmente você está certo. Então, vem pra cá me corrigir, porque eu adoraria, assim. De verdade, sem ironia. Bom, estes são os dois extremos de Édipo. Seu mínimo e seu máximo, conforme o consideramos como tendente a um valor indiferenciado de suas imagens variáveis, ou a potência de diferenciação de suas funções simbólicas. Então, conforme consideramos como tendente a um valor indiferenciado de suas imagens variáveis, qualquer conexão é qualquer conexão fantasmática, porque afinal é alucinatória, é delirante, é cumprimento da função materna, extensão da função materna, ou a potência de diferenciação de suas funções simbólicas. Ou esse campo não é corte, né, mas o campo da interdição, da proibição e da diferenciação pela função paterna. Por assim estou entendendo. Mas tudo muito indiferenciado, né? Vale para tudo isso. Entre aspas, quando nos aproximamos da imaginação material, a função diferencial diminui e tendemos às equivalências. Quando nos aproximamos dos elementos formadores, a função diferencial aumenta e tendemos às valências distintivas. Fecha aspas, nota de rodapé 24, Edmond Ortigue, Le Discours et le Symbole, 62. Então, fica aí a dica, Edmond Ortigue fazendo essa inversão aí, né, da imaginação e do simbólico. Diante disso, não ficamos espantados quando dizem que Édipo, como estrutura, é a trindade cristã. Olha só que legal. Ao passo que Édipo, como crise, é a trindade familiar insuficientemente estruturada pela fé. Sempre os dois polos em razão inversa. Édipo para sempre, Édipo forever. Nota de rodapé 25. Édipo forever foi muito bonito, né? Conferir J.M. Pofier, La Paternité de Dieu, L'Inconscient número 5. Encontra-se nesse artigo uma perfeita formulação de Édipo como double bind, duplo vínculo, né? Entre aspas, a vida psíquica do homem desenrola-se numa espécie de tensão dialética entre duas maneiras de viver o complexo de Édipo. Uma é que consiste em vivê-lo e a outra que consiste em viver segundo as estruturas que poderiam ser chamadas edipianas. E a experiência também mostra que essas estruturas não são estranhas à fase mais crítica desse complexo. Para Freud, o homem está definitivamente marcado por esse complexo. Vem dele tanto sua grandeza quanto sua miséria. É muito interessante isso aqui, né? Porque ontem mesmo, no grupo de estudos do Foucault, propaganda, né, da ética em Foucault, a gente estava lendo sobre a interpretação moral cristã, né? E aí o Foucault vai falar que dentro do cristianismo arcaico, logo depois que Cristo nasce, aí tem a institucionalização, né? Não depois nasce, né? Nasce, dá o rolê dele, 33 anos morre, né? Teoricamente. É quem acredita nessas coisas, né? Mas aí é no século I, no século II e lá pelo século II, né? Que começa uma certa abrangência e institucionalização, né? Bota as regras no negócio do cristianismo lá. E ele vai estudar isso no do Governo dos Vivos. Mas é muito interessante como ele vai falar que a partir dessa emergência do cristianismo arcaico, que precisa tomar de referência alguns exercícios, né, ascéticos, de cuidado, de técnicas de si, do estoicismo, da filosofia grega, das práticas gregas e greco-romanas, né, da antiguidade. Né, afinal de contas, é o mesmo contexto histórico. Né? Não o mesmo contexto histórico, mas uma certa continuidade num contexto histórico. Aí vai fazer a genealogia das práticas do cristianismo, entendeu? E aí ele vai ver como se baseiam na antiguidade greco-romana, mas ao mesmo tempo as distorcem de uma maneira muito interessante, assim. Mas tudo isso para dizer que ele vai apontar três matrizes morais, né, três matrizes morais do Ocidente. Falou assim, olha, bicho, depois do cristianismo, desculpa dizer, mas a subjetivação ocidental ela é cristã. Não tem como.
E para criar valor, para produzir uma moralidade no Ocidente, você vai ter que se submeter a 3 matrizes. E ele usa um exemplo muito pesado assim no final da aula, que ele coloca o marxismo. Marxismo! Sim! Fucking marxismo! E a ideia do socialismo encaixados nessas 3 matrizes morais. E as 3 matrizes morais vêm dessa discussão sobre a salvação no cristianismo. Que interessante, né? Seriam 3 as discussões teológicas, né? Apontariam 3 formas de matrizes morais, né, no cristianismo. A do duplo caminho, de que a vida é a vida e você pode seguir o caminho do bem e do mal. A da queda, que é preciso restituir algo que foi perdido. Ou, por fim, a da nódoa, do grande empecilho desde o nascimento, que é, em outras palavras, o que é Tertuliano, para ele quem coloca. Sei lá quem é Tertuliano, um padreco aí muito doido, do século III, século IV. Coloca a ideia do pecado original. Pois é, o cristianismo não começou com a ideia do pecado original, você acredita? Mas, eu acredito. Mas é isso, né? Ou você vê a vida como um caminho escolhido pelo bem e pelo mal, e aí ele vai falar que é Mao Tse Tung, né? No final do capítulo maldoso. Ou você vê uma queda que é preciso jogar contra essa queda originária. A queda originária não, a queda no sentido de distanciamento, de perda do contato com Deus, né, de alguma forma. E aí você precisa se religar, né, e fazer esse esforço de correção da queda. E ele vai falar que é o marxismo, né, a teoria de Marx, da alienação da alienação e recuperação da verdade pela consciência de classe. E, por fim, há o problema da nódoa e do pecado original, que é preciso purificar e expurgar algo que já nascemos pecaminosos, porque nascemos da trepadinha, né? Esse que é o problema. O problema é trepar. Sempre foi, sempre será. E ele bota assim, quem expurga e quem purifica é Stalin. Eu falei, caralho, que doideira. Mas é engraçado, porque se a gente pega essa curiosidade aí, praticamente curiosidade das 3 matrizes morais que a gente tem no Ocidente, a partir do cristianismo, segundo Foucault, é isso, né? De alguma maneira, Édipo recai, e ele fala que se misturam, tá? Édipo recai como aqui, né, nessa explicação do Pothier, exatamente, como bom e mau caminho. Olha, você está estruturado por Édipo. Cabe você viver bem com essa estrutura ou viver batendo com a cabeça com essa estrutura. Mas, ao mesmo tempo, tem também uma dimensão de pecado original nessa história, né? Tem uma dimensão de queda, né? Talvez a dimensão da castração, o que fazer com a castração, né? Mas também uma dimensão de nódoa mesmo, né? De pecado originário. Nasceu, está preso a Édipo. Esse foi um momento, curiosidade Foucaultiana no meio do Anti-Édipo. Lembrando que Anti-Édipo é de 72, 73, esse curso Foucault é de 80, então tá aí. E aí, é claro, né? Eles estão comentando, por que eu trouxe isso? Porque eles estão comentando que já existia essa comparação, né? Do cristianismo com a psicanálise, né? Que eles colocam aqui, como é que é? Diante disso, não ficamos espantados quando dizem que Édipo, como estrutura, é a trindade cristã. Sacaram? Bora lá. Quantas interpretações do lacanismo, aberta ou secretamente piedosas, invocaram assim um Édipo estrutural para formar e fechar o duplo impasse, para nos reconduzir à questão do pai, para edipianizar até mesmo o esquizo e mostrar que um buraco no simbólico nos remetia ao imaginário, e que, inversamente, as insuficiências ou confusões imaginárias nos remetiam à estrutura. Que essa é a grande sacada do Lacan, né? Um trabalho, desde o Seminário 3, né? Um trabalho de pensar não mais o jogo figurativo de Édipo no esquizofrênico, no psicótico, mas um jogo de relação com o simbólico, né? Com a forclusão, né? Que é a operação de defesa, operação de defesa psicótico, que não tapa esse buraco do imaginário, né? Não fica um negócio meio... o inconsciente céu aberto é um conceito mais junguiano, né? Ele fala isso, mas uma coisa não simbolizável, não diferenciável mesmo, de alguma maneira, né? Recusa essa simbolização por meio da forclusão, ou executa de uma maneira mais específica, assim eu acho. Como um célebre precursor dizia aos seus animais: chega de lenga-lenga. Eis porque, da nossa parte, como um célebre precursor dizia aos seus animais: chega de lenga-lenga. Você sabe que porra é essa que eu estou falando? É igual a vaca malhada do Nietzsche lá no Zaratustra.
Eis porque, da nossa parte, não podemos impor diferença alguma de natureza, fronteira alguma, limite algum entre o imaginário e o simbólico, entre Édipo-crise e Édipo-estrutura, ou entre o problema e a solução. Então tá aí, né? Você queria saber a relação do Deleuze e Guattari com o imaginário simbólico. Depois, se der bobeira, eles vão falar do real, que eles já falaram, né? Só existe um real social, né? Que é bem interessante. Trata-se apenas de um duplo impasse correlativo, de um movimento de pêndulo encarregado de varrer todo o inconsciente, remetendo sem cessar de um polo ao outro, seja o polo da estrutura ou o polo da crise. Uma dupla pinça que esmaga o inconsciente de sua disjunção exclusiva. Ou você vai se dar muito bem com Édipo, né, contemplando como estrutura, percebendo-se castrado, ou você vai entrar em crise sintomática, né, com relação a se debater com o ter sido castrado. Então, são opções muito infernais mesmo, né, um duplo impasse mesmo. Nota do tradutor, traduz o double pins por dupla pinça. Engraçado. Uma dupla pinça, né, double pins. Emile Platós, que é o segundo livro da série Capitalismo e Esquizofrenia, do qual o Anti-Édipo é o primeiro, Deleuze e Guattari empregam como mutuamente permutáveis os termos double pins e double bind. Conferir Mille Platós, Paris, Minuit, 1980. Terceiro Platô, página 54, conferir a tradução brasileira deste Platô, feito por Célia Pinto Costa e publicado em Mille Platós, volume 1, São Paulo, editora 34. Conferir também as nossas tradutoras, páginas 94, 131 da edição, ver também o Double Bind primitivo na página 187. Show de bola. Esse terceiro Platô é muito doido, tá? O Geologia da Moral, um dia... Projeto vocês sabem, né? Um dia é terminar o Anti-Édipo e começar a ler o meu Platô. Isso aí a gente vai ter 50 anos já. Mas existe esse projeto, se vocês não sabiam, fiquem sabendo agora. Aguardem e verão aí, quem viver verá. Quem viver verão. E se a gente consegue terminar essa sessão hoje, será? Acho difícil, mas vamos lá. A verdadeira diferença de natureza não está entre o simbólico e o imaginário. Olha só, então, tá onde? Mas entre o elemento real do maquínico, que constitui a produção desejante, e o conjunto estrutural do imaginário do simbólico, que forma somente um mito e suas variantes. Tô sentindo que eles vão chegar na diferença aqui do molecular e do molar, hein? Mas então tem, de um lado, o real do maquínico, que constitui a produção desejante, e, por outro lado, o conjunto estrutural do imaginário do simbólico. A diferença não está entre dois usos de Édipo, mas entre o uso anedipiano das disjunções inclusivas, ilimitativas, e o uso edipiano das disjunções exclusivas, mesmo que este último uso recorra às vias do imaginário ou aos valores do simbólico. Então, muito bom, né? Quando ele coloca assim, se você já está colocando uma distinção entre o imaginário e o simbólico, você já está trabalhando dentro de um falso problema que você já está inserido em Édipo. Nós, por outro lado, conseguimos compreender como Édipo é um uso específico do inconsciente maquínico, do real maquínico. Então tem uma crítica muito pragmática aqui, que eles não vão dizer que está errado entender o inconsciente como estrutura, como imaginário, como simbólico. Longe disso. Eles vão que é um uso e que tem certos efeitos. Né? Então é parte do pragmatismo, da crítica pragmática deles, que de alguma forma tenta escapar essa dimensão de uma certa refutação. Né? É simplesmente, como diria o Nietzsche, um erro menos consistente, assim. Apontando um erro menos consistente. Olha, a psicanálise estruturalista tem um erro menos inconsistente que o nosso, assim. Então a gente precisa de um errozinho mais consistente aqui para entrar nessa história. E aí a gente prefere partir da ideia das disjunções inclusivas, que podem, inclusive, criar disjunções exclusivas. Sigo. Portanto, seria preciso ouvir as advertências de Lacan sobre o mito freudiano do Édipo, que, entre aspas, não poderia permanecer indefinidamente em evidência nas formas de sociedade que se perde cada vez mais o sentido da tragédia. 2 pontos. Um mito não se preserva se ele não sustenta algum rito, e a psicanálise não é o rito do Édipo. Então essa é uma advertência lacaniana, que eles não botaram nem a referência aqui. O Guattari deve ter anotado isso aí no caderninho dele, quando ele ia no seminário do Lacan. E é isso, vocês viram, né? Eles estão batendo no estruturalismo, mas afagando o Lacan. E mesmo quando remontamos das imagens à estrutura, das figuras imaginárias às funções simbólicas, do pai à lei, da mãe ao grande outro, estamos... Rapidinho, botar uma sonequinha aqui, hein? Se rolar, rolou, hein? Espero que sim. Estamos apenas adiando a questão. Nota de rodapé 26, Lacan, escritos 813. Não era... Não estava de bobeira no Guattari, no caderno do Guattari, estava lá nos escritos do Lacan. Vamos ver, em 5 minutos a gente resolve esse finalzinho de parágrafo aqui.
E considerando o tempo gasto nesse adiamento, Lacan diz ainda: o único fundamento da sociedade dos irmãos, da fraternidade, é a, entre aspas, segregação. O que ele quer dizer? Entre parênteses, o que ele quer dizer? Muito bom. Fica a dúvida, né? Se nem eles entenderam Lacan, quem dirá nós? Em todo caso, não convinha reapertar os parafusos que Lacan há pouco desapertara, e de pianizar o esquizo quando ele, ao contrário, acabara de esquizofrenizar até a própria neurose, fazendo passar um fluxo esquizofrênico capaz de subverter o campo da psicanálise. Muito bonito, né? O que para eles é um elogio ao Lacan. O objeto A irrompe no seio do equilíbrio estrutural à maneira de uma máquina infernal, a máquina desejante. Nota do tradutor. Sobre essa referência à importância do objeto A, conferir Gilles Deleuze, entre aspas, em que se pode reconhecer o estruturalismo, de 72, publicado na Ilha Deserta e outros textos. Fica a dica, hein? Esse aí eu lembro de ter lido e não entendi, cara. Muito jovem ainda. Não que ser jovem significa não entender as coisas, né? Mas nesse caso eu não entendi. Fica a dica, dá uma olhadinha aí nesse texto. Interessante. Aparece agora uma segunda geração de discípulos de Lacan, cada vez menos sensíveis ao falso problema de Édipo. Mas se os da primeira geração foram tentados a reforçar o jugo de Édipo, não estará isso ligado ao fato de que Lacan parecia manter uma espécie de projeção das cadeias significantes num significante despótico e deixar tudo pendente de um termo ausente, de um termo que falta a si próprio e que reintroduz a falta nas séries do desejo, às quais ele impõe um uso exclusivo? Que eles estão falando assim, por mais que Lacan tenha sido, estou entendendo, né? Por mais que Lacan tenha sido muito sagaz em, de alguma forma, esquizofrenizar a neurose e rechaçar o mito edipiano como um lugar de preservação da psicanálise, de manutenção da psicanálise, quando ele vai pensar no significante, na cadeia de significante, como funcionando porque algo falta, independente de um significante despótico, fálico, há a reinserção de uma relação de poder, de uma relação com uma vontade de verdade, por assim dizer, né? Uma vontade de nada, que diz respeito a uma vontade de verdade, que reitera o uso exclusivo da síntese disjuntiva, de alguma maneira. Que de alguma maneira ainda se prende ao falso problema de Édipo, por assim dizer, né? Ou esse problema da estrutura, ao invés de ver e poder tocar e trabalhar o avesso da estrutura. Assim estou entendendo. Por fim, seria possível denunciar Édipo como mito e todavia defender que o complexo de castração não é um mito, mas é ao contrário, algo de real? Que esse é o problema lacaniano, né? Para a cadeia significante funcionar é preciso do significante fálico e da castração. Entre parênteses, não é o caso de retomar o grito de Aristóteles. É preciso parar em algum momento, né, entre aspas, com esse necessidade freudiana, com esse rochido. Então, vou repetir aqui, ó, não é o caso de remontar o grito de Aristóteles, entre aspas, é preciso parar em algum momento com essa necessidade freudiana, com esse rochido. Fecha parênteses, ponto. Que é interessante, né, porque falta uma relação com a necessidade, né? A gente já trabalhou isso, né, um pouco, já conversou sobre isso. Principalmente no Seminário 5 tem muito essa passagem da necessidade para demanda, demanda para falta, por aí vai. Deixa eu fechar aqui. Mano, eu fui fechar o despertador, eu fechei o gravador. Me lembrou muito como eu faço nas ligações telefônicas. Às vezes eu me confundo. Muita frequência, assim. As pessoas estão se despedindo, eu desligo na cara das pessoas, assim. Às vezes sem querer, eu penso que o tchau já tá dado. Mas enfim, voltei só pra dizer que desculpa aí, desliguei na sua cara. Mas fechei, então, fechamos. E a gente já tinha falado dessa história lá do Seminário 5 do Lacan, né? Nessa história da passagem da necessidade pra demanda, demanda pra... Não lembro. Mas para o significante e tudo mais. Então, é isso, né? Tem que sair desse jogo de necessidade e pensar no jogo de uma certa potência de conexão da própria realidade, do real maquínico que eles colocam. Curiosamente, ficou até um parênteses para fora aí do primeiro áudio de gravação, agora eu vou ter que editar com 2 áudios, fodido. Mas no curso do Governo dos Vivos, ontem também a gente passou exatamente por isso, assim.
que existe uma relação no cristianismo de captura, né, de influência, uma certa captura, uma distorção do que são certos princípios estoicos. Porque para o estoicismo, para que a vida seja boa, né, é preciso, para que a vida seja bela, é preciso sair da dimensão da ananquê, da necessidade, e esqueci um outro nome, da necessidade e da ignorância. Aí tem outro termo lá em grego, né? Da necessidade e da ignorância, em direção ao quê? Ao conhecimento e à escolha. É curioso, né? E aí o cristianismo pega isso, só que distorce brutalmente, né? Porque nós somos gestados e criados pela necessidade e pela ignorância. Porque a gente nasce sem saber que vai nascer, a gente nasce sem escolher essa porra, sacou? Porque a gente é fruto de uma gozada. Ou de uma proveta aí. Mas também provavelmente tem uma gozada na história. Então o cristianismo pega isso, mas para dizer que, tipo, nosso nascimento é menor, a gente precisa de um outro nascimento, a gente precisa de um batismo. E de alguma forma a psicanálise também está baseada nesse ananquê, está baseado nessa necessidade e de uma certa forma, uma forma específica de ignorância. E aí tem até um trabalho muito interessante de Lacan de discussão sobre a ignorância, né? Mas para passar por uma certa responsabilização, certa dimensão, outra com conhecimento e outra com a escolha. Mesmo que na psicanálise, muito bonitamente, né, na psicanálise lacaniana também, na freudiana já tem esse elemento, esse conhecimento não é um conhecimento de si como verdade, mas é um conhecimento de si daquilo que não se é, né, daquilo que eu não sou, de alguma forma, que é inconsciente, né? E da mesma forma, essa escolha não é uma escolha consciente, uma escolha que escolhe onde eu não estou também, né? Então, por mais que tenha uma distorção interessante aí na história, tem um exercício legal aí, né? Dessa relação com a necessidade e com a ignorância e com o conhecimento e a escolha. Ele ainda está preso nesse paradigma aí, né? Nessa história de uma certa necessidade. Bom, acho que é isso, dando certo ananquê. Lembrei porque eles trouxeram essa palavrinha aí. Porra, falei pra caralho, hein? Desculpa. Um forte abraço. Tava empolgado, tava com saudade. Até semana que vem. Um beijão. Tchau, tchau.